O que você sabe de batalha espiritual? Guerra nos ares, tribunal de Deus, mapeamento geográfico, intercessão profética, libertação, cura da alma. Todas as sextas eu estou aqui na Escolges, Escola de Guerra, de 14h30 às 17h, com um tema mensal. Tá? Estaremos aqui estudando batalha espiritual à luz da palavra de Deus e também, é claro, à luz dos acontecimentos que nos ocorrem sempre. O meu povo perece por falta de conhecimento e eu proponho você a conhecer um pouco mais desse mundo tenebroso ao qual a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Se inscreva na nossa escola. Tenho certeza que a partir desse momento em que você compreender melhor o mundo espiritual, as estratégias do mundo espiritual e aquilo que o Espírito Santo tem a te oferecer, você será um guerreiro preparado para as vitórias do Senhor. Se inscreva logo. Te aguardo, hein? O que a nova ordem mundial traçou? Primeira coisa, a nova ordem mundial ela trouxe uma percepção lá no início de colocar todo mundo no mesmo nível. Você tinha povos que eram muito ricos, outros muito pobres, uns que eram extremamente religiosos, outros nem tão religiosos, que eram extremamente intelectuais, outros não tão intelectuais, um povo extremamente espiritualizado, outros não. Então, o que acontece com a nova ordem? A nova ordem ela quer fazer o quê? Quer tornar todo mundo um padrão só. Para quê? Para que haja domínio. Você precisa padronizar raciocínio, você precisa padronizar economia, você precisa... Por que veio esse tempo da globalização? Todos têm que falar inglês, muitos povos ainda não falavam e não falam inglês. Todos precisam ter acesso a uma moeda única, que é o dólar, para depois tirar o dólar e colocar uma moeda... hoje a gente sabe que é uma moeda... uma criptomoeda, ou uma moeda governamental. Todos tinham que passar a ter uma cultura mundial e não uma cultura regional, parar com esse negócio de cultura regional, e com isso, numa cultura regional, uma cultura mundial, posso fazer uma religião só, eu faço uma religião só. Todos tinham que ter acesso a todas as notícias do mundo todo, não adianta você ter notícias só do seu estado, só do seu país. É importante que agora você consiga saber toda a notícia que vem lá da Rússia, da China, da Tasmânia, do Barzequistão, do Turquistão, que vem de Israel, e você consiga ver tudo ao mesmo tempo. Então o que é a nova ordem mundial? É uma globalização no sentido de manter o ser humano ligado em tudo para que eu possa fazer o quê? Eu vou estabilizar ou vou fazer uma régua baixa. Aí na cultura e nas artes, o que eu faço? Eu tiro a cultura das canções lindas, das músicas clássicas, barroco, rococó. Começo a tirar as músicas que eram... Porque é o seguinte, eu teria que dar um estudo sobre musicalidade aqui, falar agora como músico. Quando você trabalha com músicas, ainda que algumas delas sejam de pessoas que foram dadas ao satanismo, né? Mas quando você pega músicas como As Quatro Estações, quando você pega música como Jesus, a Alegria dos Homens, Ave Maria de Guinot, eu estou falando de música, estou falando de religião. Quando você pega músicas, sabe, de Vivaldi, mas tem um cara satanista, não sei o quê, peraí, estamos falando de música. Depois a gente vai falar do autor, depois a gente vai falar... Quando você pega músicas que levam você... Tá afinado? Quando você chega, preste atenção, quando você pega a própria cultura evangélica, você pega aqui, ó, finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus,
bendito, se comigo estás. Terceira extensão de voz. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Gente, isso aqui é uma canção do Inário. Essa música é linda. Guarda o marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores venha confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Olha bem, tu sai de uma cultura, isso é uma música tradicional, centenária do Inário, não é do João Alexandre, não. Você sai de um hino desse, você sai de... Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Aí você... As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar do mal, a ira dos homens, o gênio do mar, jamais poderão a naufragar, pois leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao seu mandar, sossegai, sossegai. Gente, preste atenção. Aí você começa a ouvir o quê? Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a pelejar num campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu. Cara, não tem 3 notas. Um ponto de macumba com letra evangélica. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Cara, você pode até achar assim, pastor, isso é frescura. O que tem a ver os irmãos? Gente, isso é baixa intelectualidade. Pode você gostar ou não. Você pode gostar ou não. Eu estou falando agora de um ponto de vista psicopedagógico e do ponto de vista neurocientífico. A música, ela traz um princípio de compreensão subjacente e subconsciente ou pré-consciente. Pode ver que toda a igreja, muito povão, ela gosta disso, pandeirão. Preste atenção, gente. Esse tipo de música é o tipo de música que, na verdade, é um doril. O que se toca nas favelas? Funk, samba, pagode, macumba. Por quê? Duvido que um dia você vai subir a ladeira de uma favela, numa viela aí de São Paulo, ou de Belém, ou qualquer comunidade que você entre, que você vai ouvir. Duvido que você vai ouvir 4 Estações de Vivaldi. Raro. Vai ser assim, algo que vai falar, meu Deus. Porque, na verdade, essas músicas que têm o seu foco instrumental na percussão, elas são músicas, por incrível que te pareça, desculpe eu falar, são músicas tribais. O homem saiu do barulho da natureza para o requinte do reconhecimento instrumental harmônico. Estude a história da música. O homem saiu dos barulhos primordiais da palma, das pedras, das madeiras,
E quando ele começou a entender, através de cordas, o encontro das cordas, ele começou a dotar-se de um entendimento instrumental. Quando ele começou a compreender, quando ele começou a ter a compreensão do papel da música e foi evoluindo ao criar o sopro, ao criar os instrumentos metálicos, ao criar os instrumentos de cordas, os ritmos, o ritmo, as percussões são para dar andamento à música, ajudar no andamento. E o agravamento sonoro, o bumbo da bateria, o surdo, eles não são feitos para serem instrumentos solos, eles são feitos para serem instrumentos de acompanhamento. Entende? Então, quando você entra nesse nível de música, mas isso foi feito propositadamente, que começaram a dar voz? Tiraram as músicas clássicas, tiraram as músicas que cada país tinha suas músicas que eram músicas, por exemplo, a Itália tinha aquelas músicas italianas lindas, claro, Itália, música italiana. Mas falou, se você... Io come ti amo, te necessito, de repente a Itália está fazendo rock. Aí tu vê o fado em Portugal, aquelas músicas melancólicas, o fado em Portugal, né? Daqui a pouco você está vendo português cantando rock, a coisa mais estranha do mundo. Também ver brasileiro cantando rock deve ser a coisa mais estranha do mundo. Então vê o fenômeno rock. Olha como é que eles vão trabalhando.